Então, onde as mães erram, né? Onde as mães erram sem perceber que estão errando? Falta de compreensão da visão do filho. Soraya, falou difícil. Como assim? Então, vamos lá. Vamos para os exemplos, né? Eu tive uma paciente que falou assim: Soraya, eu brigo com a minha filha todo dia porque ela quer andar uma quadra sozinha antes de entrar na escola. Todo dia a gente briga por causa disso. Aí eu perguntei pra mãe: você vê algum problema em você ficar parada aqui na esquina e olhando a sua filha entrar lá na escola? Ela virou pra mim e falou assim: não. Aí eu perguntei: então, por que você não deixa a sua filha fazer isso? Ela olhou pra mim e falou assim: nunca pensei nisso. Entendem o que é padrão de briga? Se não tem problema nenhum ela deixar a filha andar essa quadra, se isso é especial para a filha, por que ela tá brigando com a filha por causa disso? Por que ela não pode deixar a filha fazer isso? Então ela me trouxe como um enfrentamento. Ela virou para mim e falou assim: você acredita que ela briga comigo todo dia? Ela me enfrenta todo dia para fazer isso? Então observem as brigas que vocês estão tendo aí na casa de vocês. Algumas são por isso. Compreensão equivocada da visão do filho. Então qual era a visão dela? Mãe, eu tô querendo ficar independente. Me deixa andar essa quadra sozinha. E a mãe enxergava aquilo como enfrentamento. E aí brigavam todo dia. E uma simples mudança, pararam de brigar todo dia. Então, pare para observar. Lembra que eu falei? Hoje é live de reflexão. Parem para observar as brigas aí na casa de vocês, tá? 2. Expectativas irreais. Como assim, Soraya? Eu trouxe um exemplo prático. Meu filho joga tênis. Caso real. E eu também jogo tênis. E aí, na verdade, essa questão era um pai, tá? E esse pai quer que esse filho seja tão bom quanto ele no tênis. Então eles brigam quase todo dia por causa do tênis. Então fica aquela expectativa de que o filho atinja aquilo que ele sonha, que o pai sonha. Então ele fica naquela expectativa irreal. E aí eles acabam brigando por isso. Isso pode ser no judô, no futebol, muito comum no futebol. Quero que meu filho jogue bem. Aí fica brigando com o filho todo dia. Tem que jogar, tem que fazer, joga daquele jeito, joga daquele jeito. Na escola, quero que meu filho seja o melhor aluno. Eu tenho alguns pais que são muito bons, esperam do filho o mesmo desempenho escolar. Então eles brigam todos os dias com o filho. Muito comum isso também. Então, observe as suas expectativas. De repente você está descontando no seu filho uma expectativa que não é real. E aí, vira briga todo dia. 3. Não entender que ocorre uma mudança de comunicação nessa fase. E aí leva para o pessoal. Então, quando a criança é criança, o elo com os pais é um e a forma de falar com os pais é um.
quando eles crescem, muda demais. Eles começam a ter opiniões diferentes da dos pais. E aí, na hora que ele coloca a opinião dele, que pode confrontar com a sua, você leva para o pessoal. E isso não é pessoal. Então, se você não entender isso, você vai brigar com seu filho todo dia. Então, lembra? POC, método POC. Por que, o que e como? Por quê? Por que eu tô brigando todo dia? Será que não é isso? Meu filho tá trazendo uma opinião diferente porque ele tá em busca da identidade dele. E aí a gente briga todo dia. Então não adianta eu vir tentando achar só o como fazer parar essas brigas se eu não entender que o porquê tá envolvendo aqui eu, mãe, que não tô entendendo que as coisas mudaram, que o meu filho mudou. Então, enquanto eu não entender e eu não mudar junto com o meu filho, não vai parar. A briga não vai parar. Tá? Reflexões. Outro. A mãe quer controlar. Ai, Soraya, eu morro de medo que ele vá para o mau caminho. Então, eu quero saber tudo que ele faz. Concordo que tem que ter esse receio, esse cuidado, né, do mau caminho. É um dos maiores medos. Para o convite que eu faço para vocês de participar lá da jornada gratuita, né, que é segunda-feira que vem. Gente, tá chegando, por sinal, hein? Se inscrevam lá no link, tá? Eu peço para vocês preencherem um formulário para me ajudar na construção dessa aula que eu vou fazer no final de semana, né? Na verdade, já tá quase pronta, mas eu dou os retoques finais baseado nesse formulário, né? Formulário que eu peço para as mães participarem e aí elas colocam, né, lá as questões para eu conseguir fazer uma aula bem voltada para vocês. E essa é uma questão muito trazida, né, pelas mães, tá? Então, Soraya, eu morro de medo do meu filho ir para um mau caminho. Então, o que as mães fazem? Ficam lá controlando tudo. Só que elas começam a controlar mais ainda porque eles estão crescendo, bem no momento que eles estão buscando a independência. Kátia, eu não entendi, o formulário está fixado, como assim? Conta pra mim. Eu não entendi essa pergunta. Talvez eu não tenha sido clara, então eu vou falar e aí você me fala de novo a sua dúvida. Lembra que eu convidei para participar da jornada gratuita, né? Segunda que vem começa a jornada. São 3 aulas fora aqui da rede social. Então, isso. Então, na hora que você se inscreve, você vai parar lá numa página de inscrição, aí eu peço o seu e-mail para te mandar o link da aula. Na hora que eu te mando o e-mail, eu peço para você preencher um formulário. São algumas perguntas sobre o que você gostaria que eu falasse na aula. É esse formulário que eu tô pedindo essa ajuda, tá? Então, se você puder preencher com o que você gostaria que eu falasse na aula, porque aí eu trago o que as mães mais me pedem, tá? Eu cruzo numa planilha, vejo os desejos mais comuns e produzo o conteúdo, tá? Então, voltando, desculpa. Então, sim, uma causa muito comum de brigas diárias é isso. A mãe quer controlar e o filho quer se soltar. Porque faz parte da adolescência essa busca. Então, se a mãe não entende que ele quer se soltar, não porque ele quer se soltar da mãe, mas porque ele está buscando esse crescimento, vira conflito todo dia. Tá? Então, cuidado com isso. Observe que em alguns momentos você tem que deixar o seu filho sozinho para ele crescer, tá? E aí diminuem as brigas. Só pense em cobrar. Tem muita criança que fala assim: meu sobrenome é escola.
Porque toda hora minha mãe vem me falar da escola. Fez a lição? Estudou? E aí a mãe não pergunta mais nada além de escola, ou se foi no judô, se foi no balé, se foi no curso não sei o quê. Não conversa sobre coisas legais. Só conversa pra cobrar. Até eles falam isso. Você só me cobra. Frase típica de adolescente. Você só me cobra. Mas por quê? Toda hora eu vou falar aí, o meu método. O que é o meu método? POC. Por que meu filho está fazendo isso? E o que fazer para me reaproximar e como me reaproximar? Então, por que meu filho está falando toda hora, você só me cobra? Não adianta eu querer que ele pare de falar, que é o como, sem entender o porquê. Muitas vezes, por que meu filho está falando toda hora que eu só cobro? Quando eu vou observar, eu só chego para falar com meu filho falando de cobrança. Ai, Soraya, mas eu não vou cobrar sobre a escola? Vai cobrar sobre a escola. Mas também vai chegar para falar com ele sobre coisas que ele gosta. Então observe se você não está fazendo isso. Puxa, Soraya, realmente, quando eu vou falar com meu filho, eu só falo sobre dever. E aí eles começam a manifestar. Tá? Então observar. E aí briga todo dia. E relembrando, brigar todo dia não é normal. Ah, mas ele é adolescente, se eu não brigar ele não faz. A forma que você está executando não tá legal. A forma que você está colocando limite não tá legal. Ah, mas se eu não brigar ele não faz. Então é porque você não tá sabendo colocar o limite. Tá? Tem que sair dessa live entendendo isso. Brigar todo dia faz mal à saúde, que vai ser o reel de hoje. Faz mal à saúde. Isso vai se refletir na saúde emocional e física do seu filho. Tá? Então fique atento. Se você tá brigando todo dia, alguma coisa tá de errado. E aí eu tô trazendo aqui, já tô no 5º erro comum que a mãe não se dá conta, né? 6º, não se dá conta de que brigar todo dia diminui a autoestima do filho. Então aqui é o fechamento da live importante, é que vocês se sensibilizem quanto a isso. Brigar todo dia faz com que o seu filho se sinta menos. E se todo dia tá ali no ouvido dele, brigando, aquilo vai interiorizando nele e isso vai se refletir pro resto da vida. Como assim resto da vida, Soraya? Uma escolha de um mau parceiro, um mau marido, uma má esposa, porque eu tenho uma baixa autoestima. Então vai vir aquele parceiro que abusa, que menospreza, enfim, um mau parceiro. Ou um mau emprego, porque ele se diminui, ele não se acha capaz, baixa autoestima. Ou aceita que os outros pisem nele, baixa autoestima. Ah, isso é que exagero. Não é exagero. A adolescência vai se refletir pro resto da vida. É uma construção, gente. É muito importante entender isso, tá? Ou então que ele leve esse padrão de briga pro resto da vida. Como eu falei da minha aluna do curso que contou. Que o pai brigava todo dia e ela achou que aquilo era normal e ela trouxe esse padrão de briga para todo dia na vida dela. E aí vai ser aquela que vai ter um casamento que briga todo dia, vai ter briga todo dia com o filho dela e leva esse padrão para sempre. Então, muitas vezes,
As mães não se dão conta de que agora é a sementinha que você está plantando para se refletir na vida do seu filho.